começa assim: veio sobre mim a mão do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor. Vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor. Então, ele está dizendo que veio uma mão. O que é a mão? A mão é uma autoridade. A mão é uma patente que está sobre ele. Por isso a expressão veio sobre. Ou seja, ele é profeta, mas ele não vai aonde quer. Ele é profeta, mas ele não pisa aonde ele quer. Ele é profeta, mas ele precisa se submeter a uma autoridade que está acima dele. Aqui bate um pouquinho, porque tem gente que acha que ser profeta é pisar onde quer, fazer o que quer, e o fato de ser profeta não me faz, ou não me dá direito de não me submeter. Então a mão está sobre ele, uma patente, Danilo, uma autoridade que está sobre ele. E ele vai dizer que a mão que está sobre mim, a mão do Senhor que veio sobre mim, e o Senhor me levou em espírito. Então o Senhor veio sobre ele, a mão, a autoridade, só que levou ele. Só que antes de Deus levar, ele está em espírito. Por que em espírito? Porque Deus não trabalha com crente carnal. Até porque Deus vai levar ele para o vale de alguém que está caído. E há um problema muito grande quando alguém que não está no espírito acaba entrando no vale de alguém que está caído. Tem até o título de profeta alguns. Tem até o anel do profeta, a cadeira do profeta, o terno do profeta. Só que tem, porém, não tem a vida do profeta. Como assim não tem a vida do profeta? Não anda no espírito, só anda na carne. E a pior coisa é quando alguém está na carne, mas quer ser profeta na vida de alguém. Porque quando não vai no espírito, não é bênção, é maldição. Então, quem Deus está levando está em espírito. Em espírito. E o Senhor vai levar ele em espírito. E me levou e me colocou. E me levou e me colocou. A expressão "e me levou" significa que Deus não pergunta: tu quer ir? Outra coisa, ninguém se arruma para ir para o vale. Você já viu alguém se arrumar para ir para o vale? Se arruma para ir para o culto. Se arruma para festa, para academia. Para o vale, a gente não se arruma. Até porque a gente não quer ir para o vale. Ninguém se prepara para a prova. Pegou? Ninguém se prepara para o dia da dificuldade. Quando a gente menos espera, estamos enfrentando o vale que nós não imaginávamos. Não deu tempo, me levou. É isso que está te doendo. É o vale que você não projetou. Está dentro dele. Você não imaginava, evangelista Douglas, Deus abençoe, está dentro dessa prova. Só que eu gosto, porque antes dele entrar dentro da prova, a garantia é: a mão do Senhor está sobre mim. Segura, tu está na prova, mas maior do que a prova, a mão do Senhor está sobre mim. Tu está vivendo dias de guerra, mas maior do que os momentos de guerra que você está vivendo é a garantia: a mão do Senhor está sobre mim. Eita. Está sobre mim. Porque Deus não pergunta quer ir? Porque todo aquele que é profeta, ele não tem livre-arbítrio. Eu vi esse dia alguém dizer que tem livre-arbítrio. Eu falei, não sei qual Bíblia que tu tá vendo. Porque Paulo vai dizer que no momento que nós recebemos o Cristo, nós não vivemos mais segundo a nossa vontade, segundo nossos desejos, segundo as nossas paixões. Ou seja, a minha vontade, ela precisa se submeter à vontade daquele que está sobre. É ele que manda. É por isso que eu não escolho onde eu vou pregar. É ele que manda. É por isso que nós não escolhemos aonde vamos pisar. Jeremias capítulo 1, aonde eu mandar tu ir, tu vai. E até o que eu vou falar, eu não falo mais o que eu quero. Eu sou profeta, eu falo o que eu quero. Não, profeta de verdade tem responsabilidade primeiro com Deus. Ele só fala se Deus mandar. A problemática é que tem gente falando coisas que está na boca dele embaixo, mas não passou pela boca de Deus. Lembra de Moisés? Moisés é meu amigo. Ou seja, antes de estar na boca de Moisés, primeiro passou por mim. Agora tem uma galerinha aí dizendo que é meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. Aleluia. Deixa isso para outra hora. Não vai dar tempo não. Então, percebe que Deus levou o profeta e colocou dentro do vale.
levou e colocou. A expressão levou e colocou é interessante, porque Deus pode só levou, mas levou e colocou. É Deus dando a certeza, a prova que ele está vivendo, o vale que você está vivendo, não foi você. Tem gente atribuindo o vale a Deus, ao diabo, a prova ao diabo, a dificuldade ao diabo, e Deus está dizendo, essa prova não foi o diabo, fui eu. Essa luta não foi o diabo, foi eu. E ele me levou e me pôs dentro de um vale, no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aqui é lindo, porque ossos fala de cadáver, cadáver fala de gente que morreu. Então percebe que quando ele entra, quando ele é levado, tem alguém no vale que morreu. E por que morreu? Porque quem entra sozinho dentro do vale, morre. Mas quando é a mão que leva, quem entra sozinho não suporta. Mas quando é a mão do Senhor que coloca no vale, a grande verdade é essa. Glorifica. Porque a certeza é, eu estou no vale, mas eu estou proibido de morrer. E por que eu estou proibido de morrer, pregador? Porque eu não entrei sozinho. Não, você não entendeu. Tu tá proibida de morrer nessa prova. Tá proibida de morrer nessa luta. Mereci o tapezinho aqui, hein? Tá proibido de morrer nessa dificuldade. Não, você não tá entendendo. Foi a mão que te colocou. E o que tem a ver isso? Quem entra sozinho no vale morre. Quem entra sozinho no deserto não suporta o deserto. Quem entra sozinho no meio da dificuldade não suporta a dificuldade. Agora quem entra com a mão de Deus, olha pra cá, uma coisa é passar prova sozinho, outra coisa é passar tempestade sabendo, eu estou no meio da tempestade, mas a minha garantia é ele estar no barco. Eu estou vivendo dias de guerra, mas a minha garantia é eu não estou sozinho. Tem gente me ouvindo aqui quebrado. Tem gente me ouvindo aqui ferida. Tem gente que está me ouvindo aqui dizendo, Deus, eu não sei mais o que fazer. O céu está dizendo, fique tranquila. Eu estou dentro desse barco. A minha mão está sobre a tua vida. Enquanto Jesus estiver no barco, o barco não quebra, o barco não afunda, o barco não vai naufragar. Tem alguém que crê nessa verdade? Aleluia! Maravilha! Glória seja dada para Deus. Glória seja dada para Deus. Pregador, qual é a diferença de quem entra no vale sozinho quando é Deus que coloca? É simples. Quando entra sozinho, morre. E quando é Deus que coloca? Toda vez que é Deus que me põe na prova, eu posso ficar tranquilo. Por quê? Porque Deus se responsabiliza por quem Ele colocou dentro do vale. Não, você não entendeu não, hein? Vou melhorar a exposição. Toda vez que Deus coloca o profeta dentro de um vale, ele se responsabiliza. Deus não é teu amiguinho. Deus jamais vai te colocar em um barco furado. Deus não é igual aos homens que promete e não cumpre. Obrigado, minha amiga Angélica. Deus não é igual aos homens que diz que vai fazer, mas não faz. Deus não é igual aos homens que brinca com a nossa emoção. Obrigado, minha amiga Angélica. Obrigado que brinca com o nosso sentimento. Eu vou repetir, tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Deus não coloca ninguém em barco furado. Toda vez que é Deus que nos coloca dentro do deserto, Ele se responsabiliza. Isso significa que você está proibido de morrer. Isso significa que você está... Eita, Jesus do céu, olha para cá, essa prova tu não vai morrer, porque Ele se responsabiliza com você. Ele se responsabiliza com a tua casa. Deus tem responsabilidade com a sua família. Prova disso, eu vou ter que ir lá no livro de Êxodo. Deus disse, Moisés, vai, tira o meu povo do deserto, tira o meu povo do Egito. Quando Moisés tira o povo está dentro do deserto. O texto vai dizer que no deserto o povo começou a olhar para Moisés, o que vamos comer? E o texto vai dizer que Deus fez cair uma geada do céu, parecia semente de coentro. O povo olhou para cima e o povo começou a comer. Quando eles colocavam na boca, eles diziam, o que é isto? A palavra significa, no hebraico, maná. E enquanto eles estão dizendo, o que é isto? Eu imagino Deus lá de cima dizendo, estou cuidando de quem eu coloquei no deserto. Estou me responsabilizando. De quem eu coloquei dentro do deserto. E segundo o historiador vai dizer que o maná era assim, cada dia tinha um sabor.
sabor. Cada dia tinha um sabor. É Deus dizendo, eu estou cuidando. E é tão Deus mesmo, porque quando eles tentaram guardar, estragou. Deus dizendo, olha, eu estou cuidando, mas vocês dependem de mim. Por isso que Deus não deixou o maná dar para guardar, porque se guarda o maná, eles tiraria a dependência dele de Deus e pensavam, nós temos o maná guardado. Então Deus estava dizendo, não se preocupe com o amanhã. Foi isso que Deus disse no livro de Mateus, não se preocupe com o que vai comer, com o que vai calçar, com o que vai vestir, por que andais ansioso pelo dia de amanhã? Ei, já viu os lírios dos campos? Você já viu como que eu cuido das andorinhas, como que eu cuido dos pardais? Ai, 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 ai. Olha o povo no deserto, vamos lá. O texto vai dizer que eles enjoaram de carne, de maná. Aí o texto vai dizer que Deus fez chover à tarde, codorniza. Estão enjoados de maná. Aí Deus, vocês estão enjoados de maná? Deus fez chover codorniza no deserto. Eles começaram no meio da prova a comer carne. No meio da prova. Tem gente que desempregado, na luta danada, comendo carne o mês inteiro. Como que é isso? Aí é Deus dizendo, eu estou me responsabilizando. Ah, pregador, mas você está pregando isso é heresia. Tu lembra do Elias? Era 3 anos e 6 meses de crise. Mas o Elias está lá no Querite, comendo x-picanha, pão e carne, pão e carne, pão e carne. É Deus dizendo, vai pro Querite, por quê? Porque eu me responsabilizo por você. Vai comer pão e carne de manhã, pão e carne à tarde. Ai, 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 é Deus dizendo, eu estou me responsabilizando. O povo comeu carne, tinha carne até sair pelo nariz. Come carne, come carne, come carne. E quando o sol estava quente durante o dia, o Deus que se responsabiliza diz, fique tranquilo. Aqui não vai precisar nem de protetor solar. Não, 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 não. Eu vou ser o ar-condicionado para vocês no meio do deserto. Enquanto o povo caminhava, Deus se preocupou até com a pele do povo. Uma nuvem cobria todo o povo. Quando o povo andava, a nuvem cobria eles. Era Deus dizendo, não vai ter doença de pele não, porque eu sou Deus que quando vocês decidiram obedecer, saiu do Egito, eu me responsabilizo por vocês, eu cuido de vocês. Esse mesmo Deus era o Deus que quando durante a noite o povo sentia frio, Deus mostrando que cuida, mandava uma coluna de fogo. Vocês não vão sentir frio não, e eu vou matar todo tipo de animais, de serpente, de escorpião que fica na areia. É Deus dizendo, eu estou cuidando de vocês. Por quê? Porque toda vez que Deus coloca eu e você dentro de um vale, ele se responsabiliza. Diz o historiador que a roupa não estragava. O historiador vai dizer que o chinelo a sandália parecia que crescia. Enquanto eles andavam no deserto, era Deus dizendo, tô cuidando. Quando eu sentia a sede, Deus falava, Moisés, bate na rocha aí, porque vai todo mundo beber da fonte. Ai, 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 ai. Tu crê? Era Deus dizendo, eu estou me responsabilizando por quem eu coloquei no deserto. Ei, deixa eu dizer uma coisa, se tem um momento que o povo mais viveu milagre, foi o deserto. Deserto para todo mundo é sinônimo de prova, de luta, de humilhação, mas para quem está debaixo da tutela, da proteção de Deus, deserto é sinônimo de milagre. Eita, desertos são palcos de milagre para quem está debaixo das mãos de Deus. Tu está debaixo da mão de Deus? Fique tranquilo, nesse deserto tu vai viver milagre, nesse deserto tu vai viver a providência, nesse deserto você vai ver Deus cuidando da tua casa. Não, você não entendeu não, Deus vai cuidar da tua família. Ah, pregador, você está batendo muito, está forçando o texto, então vai para o Gênesis 26, o Isaac estava no deserto, o texto vai dizer que naquele ano ele semeou na terra. Deus diz, fica nessa terra e eu serei contigo. O quê? A terra é seca sim, mas se obedeceu, eu me responsabilizo. O que é isso? Semeia na terra, meu filho, vai. A terra é seca, não dá nada, tá todo mundo descendo pro Egito. Semeia na terra. Ele semeou na terra e naquele ano ele colheu 100 medida por 1. Aí o texto vai dizer que era Deus cuidando dele. É Deus dizendo para mim e para você, não importa o ambiente, não importa o lugar, eu vou cuidar de quem eu coloquei dentro do deserto. Gente,
Deus abençoou tanto Isaac que o texto vai dizer que os filisteus invejaram ele porque ele tinha cabeça de ovelha, cabeça de camelo e o pior, ele entrou sem nada, mas saiu do vale como patrão, saiu como patrão, tendo gente para trabalhar para ele. Deixa eu profetizar para você que está aqui comigo, Deus vai fazer você prosperar, abrir loja, meu Jesus do céu, Deus vai fazer você virar empresário, Deus vai fazer você abrir teu salão. Não, você não está entendendo não, o projeto que você pensava, agora não vai dar certo, porque enquanto eu tinha recurso não consegui, agora eu estou na crise. Pelo contrário, no momento da crise, Deus fará o projeto dar certo. No meio da crise, tu vai crescer, tu vai abrir salão, vai abrir, meu Jesus do céu, eu conheço pessoas que abriram loja no meio da crise, pessoas que viveram a melhor fase no pior momento, no momento do Covid, foi o momento que eles viraram empresário. Isso é o quê? É Deus dizendo, eu estou me responsabilizando. Vamos concluir. Eu estou me responsabilizando por quem eu coloquei no deserto. Nós servimos um Deus que cuida dos mínimos e dos mínimos detalhes de nossa vida. Eu lembro, irmãos, que quando eu comecei a viver pela fé, meus e-books, trabalhando minhas agendas, eu pensei, Deus, como que vai ser todo dia 5 e todos os dias 30, cai lá, eu vou lá e pego, e agora como vai ser fé? Não tenho casa, não tenho nada, e o céu dizendo para mim, creia, foi eu que te chamei. Eu não te chamei para você viver uma vida de derrotado. Fique tranquilo, eu me responsabilizo. Comecei a pregar daqui, pregar dali, pregar daqui, pregar dali. Comecei com bolo de pote, depois fui pro e-book. Não tinha casa, só tinha noiva. Deus deu a casa, Deus deu o casamento. A esposa não podia gerar, Deus deu a filha, depois Deus deu a casa. Você acredita que Deus cuida? Meu Deus do céu, eu não sou difícil de comprar roupa. Por quê? Porque eu não tenho condição. É o céu que me veste. Eu não ando com roupa de marca, mas é o céu que me veste, é o céu que me calça. Às vezes alguém diz assim, eu preciso de um terno, aí eu falo, meu Deus, eu preciso de um terno para me pregar, lá só tem gente chique, como que vai ser? Aí alguém manda uma mensagem, comprei, não gostei, é o seu número, quando eu olho o número certinho, saiu da loja, eu não tô entendendo, aí eu entendo, é Deus. E o tênis, é Deus, é Deus, é Deus. Eu quero mandar pra você, é Deus. Até no que vamos comer, Deus, eu tô com vontade de comer, mas Deus do céu, que prova, não tem. Aí alguém manda, mandei pra você tal aqui. É Deus, é Deus, é Deus que cuida, é Deus que cuida. Não, você não tá entendendo não. O altar cuida de quem ele coloca dentro de um deserto. Você crê? Eu vou profetizar de olhos abertos. Deus vai cuidar de você nos mínimos. Não, tem gente que não tá pegando não tá crendo. Deus cuidará de você nos mínimos detalhes. Aleluia, maravilha. Deus cuidará nos mínimos detalhes. Vamos aqui voltar para o 37 dentro do mesmo texto. Olha, dentro da mesma fala, Deus cuida. Quando Ezequiel está dentro do vale, ele vê só ossos, percebe que ossos fala de cadáver. Alguém morreu, mas quem está debaixo da mão de Deus está debaixo da proteção. Primeiro ponto, Deus cuida. Segundo ponto, Deus também dá livramento. Deus é proteção dentro do vale. Enquanto Ezequiel está dentro do vale, ele vê ossos de pessoas que morreram, mas percebe que aonde alguém morreu, minha amiga Dani Rosa, obrigado minha amiga, aonde alguém morreu, no vale que alguém morreu, ele está de pé. Ele está respirando. Olha para cá. Aqui já dá para nós dar glória. Por quê? Porque tem pessoas que na mesma situação que você, morreu. E você está respirando. Tenta ver Deus nas mínimas coisas. Tenta ver Deus nas coisas pequenas. Por quê? Porque tem gente que no mesmo vale que você está respirando, parou de respirar. O profeta está dentro do vale e ele está vendo ossos. Significa que ele está vivo. Ele está respirando. Como assim, Nalva? Como assim, Paulo? Ele está respirando aonde alguém parou de respirar. Ele está de pé onde alguém caiu. É Deus dizendo para mim e para você: você está debaixo das minhas mãos. E as mãos de Deus é proteção. É proteção. É por isso que quando ele está dentro do vale, o texto vai dizer que estava cheio de ossos.
estava cheio de ossos. Aí o versículo de número 2. Vou para o versículo de número 2 para mim não ficar muito tempo aqui. Versículo de número 2, o texto vai dizer assim: e me fez andar. Outra tradução, e ele me fez andar. É simples isso daqui. Qualquer pregador consegue ver, está dentro do texto. O que? E ele me fez andar. Isso significa que a primeira sensação do vale, da prova, nós não somos de ferro. A vontade que nós temos, tem vale que dá vontade de parar. Tem prova que dá vontade de desistir. Tem prova que a gente passa que nenhuma prova é igual a outra, que a gente pensa que não vai suportar. E talvez, não, eu tenho certeza que tem gente que está aqui que já está pensando, eu vou parar. Porque eu não aguento esse vale, eu não aguento essa prova, eu não aguento essa dificuldade. Então, a primeira sensação do vale é de parar e de desistir. Quem nunca pensou em parar? Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca? O pastor que prega aqui, o evangelista que está pregando já pensou em parar. Tem prova que a gente pensa, eu não vou suportar. O teu pastor que parece ser o super crente, ele já pensou em parar. Por quê? Porque todo mundo um dia já pensou em parar. Só que percebe que quando é Deus que chama, quando é Deus que leva, eu sei, a chamada não veio de mim, veio de Deus. A chamada não veio do meu coração, veio do coração de Deus. E quando é Deus que chama, quando é Deus que leva, até quando a gente pensa em parar, o céu não deixa. O versículo de número 2 vai dizer assim: e ele me fez andar. Tem hora que a gente caminha, não é porque a gente somos bons, não é porque tu canta bem, porque tu prega bem, porque tu louva bem, por causa da tua habilidade, da tua voz bonita, tua influência, nada disso. Nós só estamos de pé não por causa de nós, nunca foi por causa de nós. Não é nosso mérito, é por causa dele. A sensação que ele tinha era de parar, mas o texto vai dizer, e ele me fez andar. Alguém parou, alguém morreu, alguém desistiu, mas por isso é bom estar debaixo da mão do Senhor, porque onde alguém parou, a revelação é catedrática e simples, você não vai parar. Aonde alguém desistiu, olha para mim, você não vai desistir. Deus está dizendo para algumas pessoas, eu não vou deixar você parar. Eu não vou deixar você desistir. Melhora, tu tá proibida de parar. Tu tá proibida de desistir. Tu tá proibido de voltar para trás. Não. Tem gente olhando no calendário e vindo a prova que você está, até disse, não vai suportar. Tem gente torcendo para você desistir. Não é gente de fora não, é gente de dentro. Tem gente torcendo para você parar. Não é gente de fora não, é da mesma família que você, é do mesmo ministério que você, torcendo para tu parar, torcendo para tu entregar a carteirinha, torcendo para tu desistir. Tem gente que já colocou no calendário dizendo, desse mês ela não passa, desse ano ela não passa. Só que aonde era para você parar, tu tinha tudo para parar, tinha tudo para desistir, mas só que aquele que te chamou quando você iria parar, ele pegou nas suas mãos. E ele sabe o que ele fez? Fez você, no meio da prova, caminhar. No meio da luta, caminhando. É por isso que tu tá dizendo um tempão que vai parar, mas até agora tu não parou. É por isso que você chegou aqui no live dizendo, pregador, não aguento mais, mas reparou que tu tá o tempão dizendo que vai parar e não parou? Tu tá maior tempão dizendo, já tem uma semana que tu tá dizendo que vai desistir e você não consegue desistir? Eita, até para desviar tá difícil, tu não consegue desviar. É o céu dizendo, eu não vou deixar você desistir. Eu não vou deixar você parar. Se depender do eterno, tu vai continuar mesmo ferida. Tu vai continuar pregando mesmo sangrando. Tu vai continuar louvando mesmo machucado. Mas parar você não vai. Que é isso? Quem pega a mensagem? Desistir você não vai. E ele me fez andar. Olha pra cá, essa revelação aqui eu gosto muito de aplicar ela. A raiva do diabo é essa. Tu tá dentro do vale, mas está caminhando. Dentro da prova, mas caminhando. A porta fechou, mas tu tá caminhando. Tu foi traída, mas tá caminhando. Oh meu Deus do céu, casamento acabou, mas tu tá caminhando. Os amigos te deixaram, mas tu tá caminhando. Pregador, não tô entendendo não. Sabe por que tu tá caminhando? É o céu dizendo, tu é mais forte do que aquilo que te feriu. Tu é mais forte do que aquilo que te machucou. Tu é mais forte do que a situação que você perdeu. Eu vou profetizar. Ei, o céu não vai deixar você.
parar. Tem um louvor que diz assim: mas toda vez que eu estou cansado. Deus sabe que você está cansado. Por quê? Porque, gente, essa caminhada nos cansa. Ninguém é de ferro. Ninguém é forte o tempo todo. Ninguém é o ó do borogodó o tempo todo. Ninguém é isso que mostra o tempo todo. Você lembra do Elias, o profeta, o leão dos profetas, o profeta do fogo? Esse mesmo Elias que todo mundo diz que é forte, um dia ele sentiu vontade de parar, e a mesma coisa aconteceu. O Senhor desceu, primeiro foi o anjo, depois foi o próprio Deus que desceu dizendo: levanta, come, bebe, porque muito longa será a tua caminhada. Foi o próprio Deus que desceu dentro do deserto de Elias para dizer para ele: eu não vou deixar você parar. Agora Elias também pensou em parar. Por quê? Porque nós não somos fortes o tempo todo. Ninguém é forte o tempo todo. Ninguém é valente o tempo todo. Tem momento que a gente sente vontade de parar. Essa caminhada nos machuca. Por quê? Segura. Porque é muita ingratidão. É gente que nos beija, mas depois nos trai. É gente que nos abraça, mas depois nos vende. É gente que nos beija, mas fala mal. E o pior, tem uma turma que é pior ainda, que fala mal, mas anda junto. Não é fácil essa caminhada, porque às vezes é gente que você passou tempo orando, que no final vai te vender. É pessoas que você passou tempo, dedicou, ingrata, que depois vai dizer: não pedi pra você orar por mim, você me ajudou porque tu quis. Isso dói. Pergunta pro pastor que é teu pastor, ou você que é pastor que está me ouvindo, isso nos machuca. Por quê? Porque a gente deixa de passar tempo com a família pra servir, pra depois sofrer ingratidão. Essa caminhada não é fácil, essa caminhada dói, e tem hora que a gente sente vontade de parar mesmo, tem hora que a gente sente vontade de desistir mesmo, tem hora que dá vontade, se fosse por nós, de chutar o pau da barraca, chutar tudo lá, jogar a toalha e desistir. Só que o chamado é mais forte. O Jeremias disse: eu não vou mais profetizar. Ele olhou para Deus e teve a audácia de dizer: o Senhor me iludiu. Só que ao mesmo tempo que ele diz que vai parar, ele diz: eu não consigo, é como se meus ossos estivessem queimando dentro de mim. Não tô entendendo, Jeremias. Ele diz: eu vou parar, só que a chamada é mais forte do que ele. Ele diz: eu vou desistir, só que o chamado tá ardendo dentro dele, que nem parar ele não consegue. Por quê? Porque a presença que chamou. Deus não deixa quem é escolhido parar. Eu não estou pregando para aventureiro, eu não estou pregando para gente que quis, eu estou pregando para gente que não queria, mas Deus chamou. Eu estou pregando para gente que queria ser tudo, mas Deus disse: vai ser profeta. E é por isso que Deus está dizendo: a chamada não é sua, porque se a chamada fosse tua, tu já tinha desistido. Ô moça, olha para cá, se a chamada fosse tua, tu já tinha largado tudo, igual tu disse que ia largar tudo. Mas sabe por que tu não parou? Porque a chamada não veio de homens. A chamada veio de Deus. A chamada da Milão não veio da terra. A chamada veio do alto. E é porque foi Deus que te chamou que Ele está dizendo: tu não vai parar. Eu não vou deixar você desistir. Meu Deus, tem alguém para dar glória nessa live? Aleluia. Meu Deus do céu. Vamos lá, o cantor canta assim: mas toda vez que eu estou cansado, o que ele faz, Tânia? Jesus me abastece e me deixa claro. É isso? Não sei cantar não, só de corinho de fogo. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, é cansativo, mas ele tá lado a lado, me aliviando, é isso? E me dando mais recurso. E toda vez que eu quero parar, ele aparece para me fazer isso, avançar. Se fosse por você, por mim eu já teria desistido, mas por ele, foi por causa dele, não parei nem desisti, é por causa dele. Ai, 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 ai. E ele me fez andar dentro do vale. Tem hora que é Deus que pega a gente pelo colo. Tem hora que ele pega no nosso ombro.
Olha para mim, o céu está me autorizando a falar. Eu estou pregando para gente que está sendo carregado pelo céu. Que isso, tem gente te vendo cantando, te vendo pregando e o céu está dizendo: sou eu que estou te carregando. Débora, minha amiga Cássia, eita, minha amiga Vaninha, meu amigo Danilo, tem gente que chegou aqui nessa live carregado. O céu está, tem um louvor que diz assim, ó, o céu está me sustentando. Eu estou pregando não para qualquer um, não. Eu estou pregando para gente que o céu está carregando. O céu está te sustentando. O céu está te sustentando. Aleluia. Meu Deus. Fale em línguas aí, eu tô com vontade de falar em línguas. Tu tá com vontade de bradar aí na tua casa, brada? Era só uma saudação, virou pregação, então vai, ajuda a gente aí. Amanhã nós vamos meter o caco cedo fazendo a outra live que eu tenho compromisso com vocês. Eita, meu Deus do céu. Aleluia. Deus, Ele continua sendo fiel. 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 Oh, glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Obrigado, Débora. Eita. Aleluia. Glória a Deus. E Ele me fez andar. E Ele me fez andar. Tem gente que por menos, uma hora dessa, voltou pra biqueira, voltou pra night, voltou pro forrobodó, voltou pro risca-faca. Por menos. Você está sendo torcida, quebrada, mas caminhando. Caminhando. Eu lembro do que Davi disse no Salmos 23. O que ele diz é muito forte. Quem tem a mente de pregador já pegou. Ele diz, ainda... Quem já pegou? Cadê o dedinho na tela? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe por quê, Danilo? Porque tu estás comigo. É Ele que está te fazendo caminhar dentro do vale. Outra coisa, percebe que o profeta está em transição. Por quê? Não dá para pular o texto, é muito detalhe. Ele está se movimentando, porque vale não é lugar de morar. Vale é lugar de passagem. Isso significa que o que você está vivendo, que parece que é eterno, Deus está dizendo, a luta está doendo, mas é passageira. A prova está doendo, mas é passageira. Pregador, melhora a exposição para mim da glória. Vamos lá. Tem um louvor que diz assim, vai passar. Quem conhece? Ou ele começa assim, mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou dizer que vai mudar. Ele está enviando. Então descanse e tenha. Vamos lá pro refrão, vamos pro refrão. Vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. Está doendo, mas não vai querer.
Está dentro do vale, mas é passageiro. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa, minha amiga Márcia Moura, Elaine Crequeta. E ele me fez andar. Está em transição. Vale não é lugar de morada. Vale é passageiro. Faz assim para a prova, eu gosto de pregar falando isso. Eu sei que essa prova parece que se casou com você, mas eu quero dizer que ela vai passar. Ah, pregador, foca na Bíblia. Vamos lá ser temático, Salmo de número 30, versos 5 ao 6. Porque a sua ira dura um momento, mas o seu favor está por toda uma vida. Porque o choro, ele pode durar, não é certeza, pode durar uma noite. No mais, tenha certeza. Mas noite fala de prova que traz sofrimento. Ou seja, tem noites que parece que não vai passar. É a noite que talvez você está vivendo, que é prova. É a situação que você está vivendo, que é difícil. É verdade ou não é? Parece que a noite se tornou mais comprida. Parece que esse dia eu passei mal à noite. E que horas são? 2 horas da madrugada ainda. Parece que a noite se tornou mais comprida. Só que Deus está dizendo, não existe noite. Por mais comprida que seja, não existe noite que dure para sempre. Melhora, não existe prova. Olha para mim, com o dedinho na tela, que dure para sempre. É Deus dizendo, por mais comprida que seja essa noite, ei, ela tem um tempo para começar. Pegou, mas ela tem um tempo para terminar. Eu vou melhorar para você da glória. Essa prova teve um começo, mas ela também tem um fim. Ela tem um começo, mas ela também tem um fim. Está chegando o fim da prova. Está chegando o fim da prova. Eu estou no versículo 2, não vai dar para pregar tudo não, gente. Mas o versículo 2 diz assim, ele me fez andar ao redor. Essa revelação aqui ao redor é muito linda. Porque Deus, quando é Deus que me guia, ele me faz ter progresso sem pisar em quem está no meu caminho. Porque quando não é Deus que guia, alguém diz progresso, venci, avancei, conquistei. Só que para conquistar, tem que pisar em alguém, tem que falar mal de alguém, tem que degrenir alguém, tem que manchar alguém, tem que sujar alguém, tem que humilhar alguém, tem que fazer pessoas de trampolinho. Não. Quando o crescimento vem de Deus, dá para crescer sem caluniar os outros. Dá para crescer sem fazer fofoca com o nome dos outros. Dá para crescer sem inventar. Dá para crescer, obrigado Andresa, sem difamar. Dá para crescer sem inventar grupinho para derrubar os outros por causa de cadeira. Dá para crescer sem derrubar os outros por causa de oportunidade. Não. Todo progresso que vem de Deus, eita meu Deus do céu, eu não mato ninguém para crescer. Não. Quando o progresso vem de Deus, a gente cresce na verdade. A gente cresce sem ficar inventando profecia aí para tirar esse presente. O presente me ajuda, mas se te quiser me abençoa na verdade. Eu não vou dizer que Deus está, que se você plantar o cisne que Deus vai fazer, porque não. Estamos crescendo pregando a palavra como que é, na verdade. Quando o progresso vem de Deus, a gente cresce na verdade. A gente cresce sem mentir, a gente cresce sem roubar, a gente cresce sem manipular. É o progresso que vem de Deus. Percebe que ele vai dizer, e me fez andar, ele está caminhando. Ele está caminhando. Mas ele caminha, obrigado meu amigo Danilo, eita, ele cresce, faz igual Danilo, você se inscreve aí para você usar minha figurinha, ele cresce sem pisar em alguém, ele está progredindo sem pisar, está progredindo sem matar, está progredindo sem, eita meu Deus do céu. Agora, isso aqui é lindo, por quê? Porque Ezequiel está andando ao redor, por que ele não pisa nos ossos? É simples, está seco, está caído, mas é a nação de Israel. Como assim? Está caído, está seco, está no chão, mas não pisa. Porque está caído, está seco, mas tem promessa.
Tá caído, tá no chão, tá seco, mas tem promessa. Então percebe que os ossos está seco, está no chão, tá caído. Ezequiel tá de pé, mas ele não pisa. Tem alguém da tua casa que está seco. Tem alguém da tua casa que está caído. Tem alguém da tua família que está no chão. Só que Deus está dizendo, tem promessa. Tem promessa. É por isso que Ezequiel não pisa. Ele sabe, tá seco, tá no chão, mas tem promessa. É a nação de Israel. E segunda coisa, por que ele não pisa? Porque esse mundo, ele não gira. Esse mundo encapota. E o que significa isso? Que eu nunca posso pisar em ninguém. Lá vai um conselho dentro do texto. Nunca pisa em ninguém por estar em cima. Nunca humilhe ninguém por ser ou por ter mais dinheiro, por ter uma casa melhor, um carro melhor. Nunca humilhe ninguém. E por que eu não posso humilhar ninguém? Porque talvez quem eu estou pisando hoje é quem eu posso precisar amanhã. Quem eu estou humilhando hoje, amanhã pode ser alguém que vai me estender a mão. Ah, pregador, isso é história, é? Os irmãos de José, você lembra? Foi quem que deu pão para eles? Nunca pisa em ninguém. Porque quem eu estou pisando hoje pode ser quem Deus vai levantar amanhã para me ajudar. A gente nunca sabe o amanhã. Então é por isso que Ezequiel ele não pisa também. Ele anda ao redor. Esse andar ao redor, ele andou ao redor e ele percebeu que estava sequíssimo. E ele me fez andar ao redor e estava sequíssimo. O que é sequíssimo? A situação dos ossos é sequíssima. A prova que mais dói não é a prova que você entrou nela hoje. A prova que mais dói é aquela que você está há muito tempo nela. Quando o texto diz está sequíssimo, isso significa que já faz muito tempo que morreu. E é isso que está te incomodando. Porque você está dizendo, eu não aguento mais orar. Já faz tempo que eu oro e ele não muda. Faz tempo que eu oro e não tem transformação. Eu estou orando já tem um ano, não vejo nada acontecer. Eu estou buscando 2 anos e até agora não aconteceu. Isso nos cansa. O que é que nos cansa? Quanto mais tempo nós estamos dentro da prova, mais desanimado nós vamos ficando. Pega um gancho em Gênesis capítulo 15, o Abraão já está irritado. E ele diz para Deus, Deus diz, eu sou seu escudo, eu sou seu galardão. Aí ele diz, Senhor, como que é o meu escudo, se eu ainda não tenho herdeiro? Ele já está muito tempo na prova, ou seja, está sequíssimo. O que está te doendo não é a prova que começou hoje, é a situação que já faz muito tempo que ela não melhora. É isso que nos machuca. Quanto mais tempo dentro da prova, mais a gente vai ficando desanimado. Então estava sequíssimo. Já fazia muito tempo que morreu. E Deus permitiu secar, mas não deixou quebrar. Tem alguém da tua casa que Deus permitiu secar, mas Deus não vai deixar o diabo quebrar. Porque enquanto está seco, para o homem é impossível. Deus não vai deixar quebrar. Eita. Aleluia. Glória a Jesus do céu. Vamos aqui para a lógica. Ele viu que estava sequíssimo. Outra coisa. Antes de Deus perguntar, poderá reviver? Deus primeiro faz ele andar para ele ter uma noção do vale. Porque Deus nunca me perguntaria sem primeiro ele me mostrar como que está meu vale. Então Deus faz ele ter uma noção da dimensão do vale para depois Deus fazer a pergunta. Analisou o vale? Olhou como que está? Aí Deus pergunta, filho do homem? Esse filho do homem poderia ser também. Tu tá de pé, mas tu é melhor do que quem caiu. Filho do homem, já viu? Como que tá teu vale aí, hein? Aí Deus diz, poderão reviver? Se fosse eu, diria, não. Se fosse você, talvez diria, não. Porque na ótica humana era impossível de ter um resultado positivo, pois está sequíssimo. Só que Ezequiel, ele diz, Senhor Jeová, tu sabe, estou correndo. Isso significa que ao invés dele responder na ótica humana dele, ele não responde.
ele transmitiu para Deus. Transmitiu para cima. Aonde está a nossa problemática? É que eu sei que não tem jeito, mas eu dou a última palavra, sendo que, por mais que para mim parece que não tem jeito, a última palavra nunca vem da terra, nunca vem do comedor de feijão. A última palavra sempre vem de cima. Ezequiel, ele diz: Senhor Jeová, tu sabe. Para ele não dá, mas ele transmite para Deus. E por que ele transmite para Deus? Porque ele sabe, na minha ótica é impossível. Mas ele sabe, o Senhor sabe de todas as coisas. Vou melhorar a revelação. Ezequiel não diz não, porque eu não posso colocar ponto final em história que Deus está escrevendo. Você está dizendo que acabou porque na tua ótica não tem mais jeito. Mas o céu ainda está escrevendo. Quem é você para dizer que não tem mais jeito? A última palavra nunca vem de baixo. Se Deus não deu a última palavra, quem é o homem para dizer que acabou? É porque está seco, lembra do livro de Jó, capítulo 14, versículo 7? Porque ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda que o seu tronco esteja cortado, seco ao pó, ao cheiro das águas. Para de ficar colocando ponto final só porque o homem disse que acabou, só porque o médico disse que não tem jeito, só porque alguém da tua família disse que não tem jeito, vai morrer na droga, vai morrer no tráfico, vai morrer na bebida. Ei, a última palavra não vem da terra. Se Deus não deu a última palavra ainda, descansa. Ezequiel transmitiu para Deus: Senhor Jeová, tu sabes. Aí Deus entendeu e Deus diz assim: então, filho do homem, profetiza. Ao meu tempo acabou. Ao meu tempo não tem mais jeito. Só que Ezequiel transmite para Deus: enquanto para mim não tem mais jeito, Deus vai entrar em ação. Sabe por que ainda Deus não fez? Vamos ser sinceros? Porque ainda dá jeito para você fazer alguma coisa. Deus, Lucas 1,37, é o Deus do impossível. Então Deus só entra em ação quando eu chego no meu extremo, quando eu chego no meu limite. Quando o homem chega no seu limite, ele acaba chegando ou experimentando o começo de Deus. Quando chegamos no nosso extremo, chegamos no começo de Deus. Quando não tem mais jeito, parece que acabou, é nesse momento que Deus vai agir. Por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. Enquanto há possibilidade humana, ele jamais vai entrar em ação. Mas quando você diz: cheguei no meu limite, cheguei no meu extremo, não tem mais jeito, acabou, aí ele diz: é agora que eu vou entrar em ação. É agora que eu vou entrar em ação. Eu sei que tu chegou no teu limite, eu sei que você chegou no extremo, e Deus está dizendo: já que você não pode mais fazer, faz igual Ezequiel, transmite para mim. Cheguei no meu limite, transmite para mim. É que tu tá se desgastando tentando resolver embaixo o que é para transmitir para Deus. Tu tá desgastando tentando resolver embaixo assuntos que é para Deus resolver. Saiu da tua ossada, transmite para Deus. Você não pode fazer mais nada, transmite para Deus. Mas tem pessoas que ao invés de transmitir para Deus, tá tentando resolver aquilo que já não pode mais resolver. Ezequiel transmitiu para Deus: tu sabe, ele jogou a responsabilidade pro alto. E aquilo que eu não posso fazer embaixo, aquilo que você não pode fazer embaixo, aquilo que eu não posso resolver, ele transmitiu para Deus, Danilo. Ele diz: Senhor Jeová, tu sabe. Aí Deus diz: transmitiu para mim? Então vai lá, filho do homem, profetiza. Profetiza. Cadê o versículo? Eu estou pregando de Bíblia fechada, meu Deus do céu. Profetiza. Profetiza sobre esses ossos. Profetiza, Deus dizendo: não vou usar o que está fora. É que você está esperando o profeta vir de fora. É que você está esperando o recurso de fora. É que você está esperando a ajuda de fora. E Deus está dizendo: a ferramenta para o milagre acontecer, você será a ferramenta que eu vou usar.
Que é isso? Tu será a ferramenta que Deus vai usar para mudar esse cativeiro, para mudar a história da tua casa. É que tu tá contando com o profeta de fora e Deus está dizendo: profetiza. E quem está comigo nessa mensagem? Profetiza. Olha para cá, você tá olhando para você e tá dizendo: eu não tenho capacidade, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei louvar. E Deus está dizendo: profetiza. Você será a ferramenta que eu vou usar para transformar a tua casa, para mudar a história da tua família, para mudar. Você será a ferramenta que Deus irá usar. Mas primeiro tem que profetizar. Por que profetizar? É porque você está olhando para a prova e ao invés de profetizar, tu está dizendo praga. Tu está olhando para esse marido e ao invés de você dizer sacerdote, tu tá dizendo, porque ele bebe muita cachaça, seu pau d'água, seu bebum, seu isso, seu aquilo. O provérbio vai dizer que o poder da vida e da morte está na língua. Quem bem utiliza, utiliza para a vida. Quem mal utiliza, utiliza para a morte. Deus está dizendo: meu filho, é você que será a ferramenta e a sua língua, a sua boca é que eu vou usar. Ao invés de você olhar para esse fulano e dizer praga, coloca a mão na cabeça dele e profetiza: tu és uma benção. Sabe o bibum? Tu vai colocar a mão na cabeça dele e vai dizer: tu és o profeta que Deus colocou na minha vida. Ai, 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 ai. É você que será a ferramenta que Deus vai usar. Pregador, isso não está na Bíblia não. Tu lembra da viúva de Sarepta? Não, a viúva que Eliseu vai até Eliseu diz: o que é que tu tem em casa? Ela pensou: Deus vai usar o de fora. Deus está dizendo: eu vou usar o que está dentro da casa. É que a gente tem uma mania de desvalorizar o de dentro e pensar só no de fora. Só que Deus está dizendo: vai ser você que eu vou usar. Vai ser você que eu vou usar. Você será a ferramenta que eu vou usar para promover, para provocar e promover o milagre. Profetiza. Profetiza. Já olhou para o vale? Já profetizou? Ora por mim, todos os dias. Ora por mim. Quando é que tu vai aprender a orar? Quando é que tu vai aprender a ter vida de oração? Quando é que tu vai usar a autoridade que Deus te deu? Quando é que tu vai entender que sobre a tua cabeça há uma unção? Que o meu pastor não orou por mim. Meu filho está com dor de cabeça. Antes de eu levar minha filha para o hospital, primeiro eu faço o espiritual aqui. Coloca a mão na cabeça, coloca a mão na barriga. Orei. O que é espiritual? Orei. Agora vamos levar para o hospital. Vamos levar para o hospital. Orei, fiz a minha parte, profetizei. Agora vamos levar para o hospital. Por quê? Porque aquilo que é espiritual já foi quebrado. Tá na hora de você ser profeta dentro do teu vale. Está na hora de você ser profeta na tua casa. Está na hora de você ser profeta no teu ministério, na tua casa, no teu trabalho, na tua família. Está na hora de você ser profeta. Eu vou profetizar mais uma vez. Eita, meu Deus do céu. Esse é o seu ano. Eita, Jesus do céu. Sabe quem vai pregar no teu ministério? Você. Eita, Jesus do céu. Não é que Deus vai trazer o de fora. Não. Você será mensageiro, você será profetisa, você será profeta, você será usado por Deus. Esse dia faltou o pregador. A irmã disse: prega aí. Eu falei: prega aí, irmã. O pregador do teu ministério faltou? Pregue. Quando fazia culto, faltava alguém que ia pregar, faltava o pregador. Já tinha uma palavra. É você que Deus vai usar. Quem está entendendo? Profetiza. O que mudou o vale não foi o profeta. E esse dia eu preguei isso daqui na live. Arrumou uma briga com um varão que tinha um título de profeta. Estava na janela. Ele se sentiu, Danilo, muito... Ele se sentiu um diamante. Ele trincou. Ele quebrou. E por quê? Por causa da verdade que eu preguei. Qual foi a verdade? Eu vou aplicar aqui dentro do texto. Quando eu cheguei nessa parte do texto, ele parou de dar glória e desceu e depois começou a me xingar na rolagem. Porque eu disse assim, que o profeta está dentro do vale. Andou dentro do vale. Mas nada aconteceu. Porque quem muda o vale não é o profeta.
Mas Deus não disse que vai me usar? Sim, a palavra que sai da boca do profeta. O profeta entra no vale, anda no vale e nada acontece. Mas quando o profeta abre a boca, a palavra sai. É porque tem gente que valoriza muito o profeta. É por isso que tem gente que está largando a palavra para correr atrás de revelação. Nesse século, tem pessoas largando a maior revelação que é a palavra para correr atrás de profetada. É que o profeta raio-x, é que o profeta que revela isso, é que o profeta que revela. Deixa eu dizer uma coisa para você: a maior revelação é a palavra de Deus. É por isso que quando o profeta ele entra no vale, não aconteceu nada. Ele caminha no vale, não aconteceu nada. Agora, quando a palavra entrou dentro do vale, é como um remédio que bate no estômago e logo surge o efeito. O texto vai dizer que quando ele profetizou, enquanto eu profetizava, versículo de número 7. Então profetizei e como me deu ordem e houve um ruído enquanto profetizava. Quando a palavra entrou no vale, tudo começou a mudar. Quem muda o vale não é o cantor. Quem muda o vale não é o pregador. Quem muda o vale não é o estrelado. Porque tem gente que está se sentindo a última Coca-Cola, bonitão, dizendo assim: olha, se eu não cantar, olha, se eu não pregar, se eu não for no culto, calma aí, desce do pedestal bonitinho, se achando a última bolacha do pacote, calma aí, pode faltar o cantor, pode faltar o pregador, pode faltar o profeta, só não pode faltar o Deus da palavra. Foi isso que deixou o rapaz que tinha um título de profeta nervoso, porque eles gostam muito de entregar 50 revelações, mas eu disse que a maior revelação é a palavra. Aí ele ficou de cara feia, e é verdade, o profeta, não estou dizendo que Deus não usa a revelação, mas a revelação é iluminação da palavra. A revelação é inspiração da palavra, ou seja, para o profeta profetizar, o orador profetizar, ele precisa experimentar da fonte. Se não está na fonte que é a palavra, quem é que inspira ele? Da onde tira a revelação? Se não é Deus que dá, porque não está na palavra. Se não é Deus que dá, porque não vive a palavra, quem é que está revelando? Ah, pregador, mas falou o que eu estava passando. Satanás também sabe, não é onisciente, mas ele te estuda. Atos capítulo 16, havia um espírito maligno naquela jovem que ela adivinhava tudo. Tem muito espírito de adivinha por aí, alguém dizendo é Deus, quando não é espírito de adivinha é 71, que fica na rolagem escutando tudo que a gente fala, aí depois entra com a cara mal lavada. Deus está dizendo isso. A maior revelação ainda se chama a palavra de Deus. É por isso que o que mudou o vale não foi o profeta, não. O que mudou o vale não foi o estrelado, não, Danilo. O que mudou o vale foi a palavra, porque a única coisa que pode mudar a minha vida, Gleica, a tua vida, é a palavra de Deus. Olha, a Bíblia vai dizer no livro de Lucas, capítulo de número 4, que quando Satanás se levantou contra Jesus, não foi o anjo que desceu, não foi uma bola de fogo que apareceu. Jesus disse, também está escrito, ou seja, foi a palavra. Mateus capítulo 24, versículo 35, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passará. É a palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8, tu não aparta da tua boca esse livro, mas antes tenha cuidado de meditar nesse livro de dia e de noite, tendo o prazer de guardar todos os mandamentos, todos os estatutos que está nesse livro. Fazendo isso, prosperará. Deus está dizendo, só vai prosperar, eu só serei contigo como eu fui com Moisés, se você viver a palavra, guardar a palavra, obedecer a
palavra. Tem gente que não gosta, mas eu gosto de Oséias capítulo 4, versículo de número 6. O meu povo tem perecido, porque eles abandonaram o conhecimento, ou melhor, rejeitaram. É como a palavra veio, e assim é a geração de hoje, não todo mundo, mas alguém que a palavra vem, rejeita a palavra porque não serve mais a palavra. Se não falar Rita Lavassaia, Sírio como eu faço, e dá 2 pulinhos, para ele não serve. Tem que falar balá, 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 para ser Deus. É gente que rejeita a palavra, é gente que não quer viver a palavra, não quer obedecer a palavra. Pregador, tem mais? Lucas capítulo 5, versículo 5. A Bíblia diz que Pedro tinha se frustrado a noite toda, não conseguiu pegar nada, mas quando Jesus deu uma palavra, Lucas 5:5, ele vai dizer: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Antes de estar debaixo de uma palavra, tudo que tentou deu errado, mas depois que estava debaixo da palavra, o texto vai dizer que jogou a rede, não conseguiu puxar. Os peixes estavam dentro da rede, a ponto da rede parecer que iria romper, porque está lançando, está tentando, mas está debaixo de uma palavra. Eu sempre digo que se a palavra não mudar a tua vida, ninguém mais pode mudar. Se a palavra não mudar a minha história, a tua história, ninguém mais pode mudar. É a palavra que muda a nossa história. Amós capítulo 8, Amós vai dizer assim, Amós 8:11: eis que vem dia sobre a face da terra, o meu povo terá sede, o meu povo terá fome, não sede de água, não fome de pão, é os últimos dias, mas fome da palavra do Senhor. Deixa eu ver quem ama a palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que limpa. Livro de João capítulo 15, versículo 3: vocês estão limpos pelas minhas palavras que eu vos tenho falado. É a palavra que limpa. João capítulo 15, até para receber bênção, não tem bênção para quem não vive a palavra, para quem não obedece a palavra. João 15, versículo de número 7: e se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis a Deus e será concedido. Pregador, por que eu não recebo bênção? Porque você pede bênção, mas você não obedece. Porque você quer porta aberta, mas não aprendeu a ser fiel a Deus, não aprendeu a obedecer a palavra, e por isso não tem bênção. Deus não tem bênção, porque relacionamento vem antes de bênção. Deus é Pai, aleluia, e a bênção é para quem é filho, e só pode ser filho quem obedece a sua palavra. E quem não obedece não é filho. Quem não obedece não é filho. Então é só a palavra que pode mudar a minha e a tua história. Nós poderíamos ir para o Salmo 119, tem pelo menos 3 versículos falando da palavra. É a palavra. Deixa para outro dia, senão a gente não vai concluir. Eu vou ficar aqui desfilando dando versículo. Olha que forte. Então quando a palavra entrou dentro do vale, o texto vai dizer: enquanto eu profetizava. Aleluia. Quando a palavra entrou no vale, enquanto eu profetizava, versículo 7, enquanto eu profetizava, eu profetizei como me deu ordem, e houve-se um ruído enquanto eu profetizava. Ruído foi o barulho. Enquanto eu profetizava, Deus abençoe minha amiga Paula, houve-se um ruído. Sabe o que significa isso? Barulho. Tem uns barulhos aí que não tem nada a ver com avivamento. Todo barulho, se não for produzido pela palavra, é só barulho. É só som. Agora, quando é produzido pela palavra, barulho não produz avivamento. Mas avivamento, através da palavra, produz barulho. Barulho sem palavra é só barulho, não muda a história. Segunda coisa, depois do ruído, houve-se um rebuliço. Esses dias eu vi um pregador, esses dias não, já tem uns meses. Ele estava aqui na rolagem e os irmãos falaram sobre o rebuliço. Ele falou assim: irmão, esse negócio de rebuliço é do diabo. O que significa rebuliço? Rebuliço é movimento e rebolado. Então, enquanto eu profetizava, houve-se primeiro um ruído, barulho, som, e depois um rebuliço, movimento. Movimento sem palavra é só movimento. Agora,
A palavra produz movimento. Qual a diferença do movimento? Aqui lá na outra pessoal também movimento igual, só que tem porém movimento nosso aqui através da palavra. Não, é que lá não vou falar o nome de religião que vocês sabem o que eu tô falando. Lá também roda. O nosso movimento é através da palavra. E todo movimento que vem através da palavra pode se chamar de avivamento. Agora, todo movimento que não veio através da palavra é só movimento. Aonde está a problemática? Quer saber se é avivamento ou se não é? Pula, mas a vida não muda. Roda, mas a vida não muda. Por quê? Porque é gente que gosta do eu sou do reply. Eu sou do terra, eu sou do mistério, só que não é uma palavra. É gente que pula a vida inteira na igreja. Só que quando sai, a vida não muda. Porque o verdadeiro avivamento não é o movimento que eu faço. Ou vou melhorar. A maior evidência do avivamento não é o movimento. É uma das evidências. A maior evidência do avivamento não é quando eu me movimento. Não estou dizendo que o movimento não é uma evidência. Estou dizendo que a maior evidência do avivamento é quando eu pulo, mas a minha vida muda. Quando roda, mas a vida muda. Por quê? Porque esse movimento de pular, de rodar, de sapatear, mas quando sai do culto, a vida não muda, a atitude não muda, isso não é avivamento. Avivamento é transformação de vida. Mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Se prostituía, não se prostitui mais. O que é isso? Avivamento. A nossa geração está sendo levada por barulho de guitarra, nada contra, eu também sou da marcha, barulho de tamborim, está deixando de viver a palavra. Porque vivenciamos a era dos escândalos, porque tem muito movimento, mas pouca gente vivendo a palavra. Ai, 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 ai. Tem muito movimento, mas poucas pessoas obedecendo a palavra. Tá muito movimento, mas poucas pessoas se submetendo à palavra. Aleluia, glória a Deus. Então percebe que ele diz, enquanto eu profetizava, houve-se primeiro ruído. E depois do som, houve-se um rebuliço, movimento. Dentro desse movimento, o movimento que Deus faz, nós nunca conseguimos compreender. Porque Deus, antes de fazer, tem um movimento. Eu vou trazer uma chave aqui muito linda que você nunca mais vai esquecer. Movimento sem palavra não traz transformação. Deixa eu beber água aqui. Me ajuda com o tapzinho para a gente bater nossa meta. Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra estava vazia, sem forma. Aqui já aconteceu algo que vocês sabem que é a queda. A terra não foi criada vazia. Mas depois da terra perder a sua forma, e o Espírito, e havia escuridão na face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava. O que é isso? Espírito movimentou. Mas o Espírito não cria. O Espírito movimenta. Mas só houve criação depois que a palavra foi liberada. E disse Deus, o verbo, haja. Ou seja, só movimento por si próprio não cria. O Espírito movimentava sobre as águas. Mas enquanto não houve a palavra, não houve transformação. A terra só foi regenerada depois que veio a palavra. Movimento sem palavra não traz transformação. Não traz mudança de vida. É por isso que tem pessoas movimentando muito. Eu pulo, mas a minha vida não muda. Eu rodo, mas a minha vida não muda. Vigília, mas minha vida não muda. Porque movimento sem palavra, sem o verbo, é só movimento. É gente movimentando, mas não abre mão da vida de pecado. Movimentando, mas tem duas mulheres. Tem a fiel e tem a do esquema. Movimentando, mas ainda é prostituto. Movimentando, mas ainda faz aquilo que não é para fazer. Aleluia. Mas quando o movimento vem acompanhado de palavra, aí a gente chama de avivamento.
Aí a gente chama de avivamento. Oh, meu Deus do céu. E olha para cá, que agora eu quero ir devagar. O movimento que Deus faz, através da palavra, a gente não entende. Porque Deus, antes de fazer, ele vai primeiro movimentar. Antes de haver a transformação no Gênesis, primeiro teve um movimento. E o movimento é muito importante, porque o movimento que Deus faz eu não entendo, porque Deus tira aquilo que eu não quero que ele tira. Deus mexe com coisa que eu quero que eu não mexo. É parecido com o movimento da moça fazendo faxina que o marido não entende. Ela começa a tirar as coisas, o marido diz, não tira. Ela empurra pra cá, move, ela empurra pra lá, parece uma bagunça. E talvez você tá dizendo, Deus parece que tá bagunçando. Tu não tá entendendo não? É Deus que está movimentando. É Deus que está movimentando e a gente não entende, parece que está tudo bagunçando. Não. É que nós não compreendemos o movimentar de Deus. Quando a moça termina de fazer a faxina, quem é mulher de casa sabe disso. Quando termina, o marido pensa assim, meu Deus do céu, não é que deu certo, ficou melhor? Por quê? Porque enquanto tá mexendo tudo, vira geladeira pra cá, vira sofá pra cá, passa a vassoura pra aqui, passa a vassoura pra lá, nós homens não conseguimos entender nada. Não precisa disso não, tá movimentando. E há quem diz o ditado, Deus escreve certo em linha torta. Não. O movimento dele é que ele vai ajeitar tudo. Ele vai ajeitar tudo. Meu Deus do céu, ele vai ajeitar a linha para depois escrever, porque Deus não trabalha onde há bagunça. Então o movimento de Deus é para ele colocar no lugar aquilo que eu não posso colocar. Está no texto, depois do reboliço, eita, cada osso, deixa eu ler o texto aqui para mim não pecar. Vamos lá, e depois do reboliço, versículo 7. Eita, e houve-se um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram. Ou seja, o movimento que Deus está fazendo, que eu digo, Deus não faz, que eu não estou entendendo, enquanto Deus está trabalhando, eu não estou entendendo, mas fique tranquilo, porque depois do trabalhar, do movimentar, ele vai colocar coisas no lugar. Ele vai trazer coisas que eu não consegui trazer. O movimento que Deus faz é para ele organizar aquilo que você levou uma vida inteira tentando organizar e não conseguiu. Coisas que você levou uma vida inteira tentando resolver e não conseguiu. Depois do movimento, o texto vai dizer, e cada osso Deus vai trazer, Deus vai fazer. Mas primeiro, nós nunca compreendemos o agir de Deus. Nós nunca compreendemos, porque Deus nunca trabalha do jeito que a gente quer. Que amarelão é esse? Deus nunca age do jeito que a gente espera. Porque, é uma frase que eu gosto de usar, enquanto nós não entendemos o processo, ele entende o projeto. O que está parecendo bagunça, que você não está entendendo, só continua orando. Tu não colocou na mão de Deus? Então continua orando. Tu não disse para Deus colocar a mão no vaso? Então continua orando. Tu não disse que é para Deus fazer? Então deixa o céu movimentar. Ou você quer ensinar Deus como que trabalha? Ou você quer ensinar o olheiro como que amassa o barro? Ou você quer ensinar Deus trabalhar? Quer dar uma de Abraão, ensinar o jeito, ajudar Deus, dar uma ajudinha? Deixa, depois desse movimento ele vai trazer. E cada osso, depois do movimento, ele começa a colocar cada peça no devido lugar. Deixa eu profetizar de olhos abertos para tu pegar. Deus vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Osso. E depois, cada osso, o diabo está tentando segurar o que é seu. Fizeram o trabalho para tentar segurar o que é seu. Só que através da palavra, Jesus está dizendo, aquilo que é seu vai voltar para você. Pregador, aqui está trancado, Deus destranca. Aqui está travado, Deus destrava. É que fizeram, Deus desfaz. Tem alguém crendo nessa palavra? Aleluia! O que é teu, o diabo não segura. O que é teu, o demônio não segura. O que é teu, trabalho não segura.
Enquanto eu prego aqui, eu quero profetizar que tem correntes sendo quebradas, tem trabalho sendo desfeito, porque Deus está dizendo, eu já dei a ordem através da palavra, aquilo que é seu vai voltar para suas mãos. Ai, 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 ai. Dedinho na tela, isso. Quem tá crendo, tem gente desfilando com o osso dos outros dizendo que é benção. Vem com a foto do marido da outra, ora por mim. Para de dizer que é benção, marido dos outros. Deus não destrói uma família para construir outra. Aleluia, glória a Jesus do céu. Quem está entendendo? Deus não destrói uma família para construir outra. Tem gente que está desfilando com o osso da outra, comemorando, e Deus está dizendo, a farra vai acabar. Ai, 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 ai. Para de desfilar com o ossinho dos outros, até postando, pedindo para orar, pedindo benção. E Deus está dizendo, eu vou trazer de volta o que é teu. Ninguém vai desfilar com aquilo que é teu. O capeta não segura aquilo que é teu. O que é seu vai voltar. Tem gente ostentando com aquilo que é. E cada osso voltou pro teu lugar. E cada osso voltou para o teu lugar. Aleluia. Vai voltar para você, tu crê? Vai voltar, a restauração vai acontecer. E Deus começa a restaurar pelos ossos. Deus começa pelos ossos. Porque osso fala de coluna. Osso fala de estrutura. Estrutura. Deus está dizendo, eu estou dando estrutura para você. Outro ponto da pregação agora é estrutura. Estrutura. A casa às vezes é bonita, mas se não tiver estrutura não suporta vento. Pode ser bonita, mas se não tiver estrutura não suporta prova. É por isso que tem coisas que ainda não chegou na minha mão. Sabe por quê, Kelly? Minha amiga? Porque eu tô querendo, mas eu não tenho estrutura. Enquanto eu não tenho estrutura, Deus não me dá. Enquanto eu não tenho estrutura, aleluia, glória seja dada para Deus. Jesus está dizendo, o sonho vai ser realidade, mas primeiro eu vou te dar estrutura para você suportar. Obrigado, minha amiga Kelly. Eu vou te dar estrutura para você suportar a prova. Porque se eu trazer para você, se eu te dar casamento, se eu te dar marido, se eu te colocar na porta, se eu te dar ministério, mas se você não tiver estrutura, tu não vai suportar a pressão. No primeiro vento, não quero mais. No primeiro vento, eu não quero mais pregar. No primeiro vento, não quero mais pastorear. No primeiro vento, eu não quero mais o casamento. Gente que não tem estrutura, é assim, casa hoje, amanhã descasa. Por quê? Porque não pode passar pressão. Tá achando que casamento é conto de fada. E nem os contos de fada dura para sempre. Ah, pelo amor de Deus. Aleluia. Deus está dizendo, não é porque eu não tenho para você, é porque você tá querendo colocar a mão, mas você ainda não tem estrutura. Enquanto tu não tem estrutura, tu não pode... Deus não coloca na tua mão porque vai se perder. Eu disse que Deus não está preparando, está pronto. E está pronto. Você só não recebeu porque tu não está pronto. A benção está pronta. Quem não está pronto é você. Então Deus está dizendo, eu estou dando estrutura. Eu já trabalhei muito de servente. Eu vou dizer uma coisa para você. A coisa mais chata da casa é você furar a sapata. Um dia que o rapaz mandou a gente furar 8 sapatas. 8 sapatos, e tinha que furar fundo, quadrada, certinha. Quem trabalha com obra sabe o que eu estou dizendo. Se não tiver estrutura, a casa não fica de pé. Tem gente querendo colocar, espiritualiza, querendo colocar laje em uma casa sem coluna, sem sapata, sem estrutura. Teve um rapaz que colocou laje. Caiu a casa. A casa de quem não tem estrutura não fica de pé. Quem não tem estrutura, ministério não fica de pé. Quem não tem estrutura, não adianta cantar bem, não adianta pregar bem, não adianta louvar bem, não adianta ter a voz bonita. Se não tiver estrutura, não suporta vento. O diabo sabe, é só colocar uma facilidade na frente dele, Kelly, que cai.
Andresa, o diabo sabe, é só colocar um papelote de maconha que ele cai. É só colocar um rabo de saia na frente dele, é só colocar um macho na frente dela que ela cai. Sabe o que é isso? Tem muita habilidade, mas não tem estrutura nenhuma. E todo ministério que começa rápido demais é ministério que não suporta a prova, ministério bananeira, qualquer vento cai. Mas Deus está dizendo, a primeira coisa é estrutura. É estrutura. O osso fala de estrutura, eu estou te dando estrutura. Esse dia eu preguei uma mensagem que eu amo pregar, que eu tenho ciúme, que é a mensagem do cedro do Líbano, que está no Salmo de número 92. Não vou falar o versículo para você ir lá estudar. Mas que mensagem top, que mensagem abençoada. Deus nunca dá sem primeiro ter estrutura. Deus nunca dá sem primeiro dar estrutura. Esse dia na SBT apareceu um prédio que caiu. Ele tinha 10 andares. Quando ele caiu, foi olhar a planta dele, ele tinha estrutura para 5. Mas alguém disse, 5 é muito pouco, precisamos faturar. E o que faz? Joga mais 5 andares em cima aí. Joga mais 5 andares em cima. Por quê? Porque o importante é crescer para cima. E não adianta aparecer para os homens se não tem estrutura. Não adianta aparecer com a fotinha no cartaz se não tem estrutura. Eu sei que todo mundo quer visibilidade, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer pregar. Só que Deus está dizendo, ministério não começa de cima, começa de baixo. Oh meu Deus do céu, ministério começa com oração, começa com busca, começa com entrega, começa com discipulado, começa, meu Deus do céu, com culto de doutrina, começa com algumas experiências para depois Deus te lançar, para depois você aparecer. Mas hoje as pessoas querem chegar hoje e sentar na janela. Ninguém quer aprender, ninguém quer ser discipulado, ninguém quer passar pelo membro, depois obreiro, depois diácono, e vai passando. Não, as pessoas chegam onde aceitou Jesus, já é pastor, já é bispo, já é não sei o que. Aí na primeira prova, escândalo. Por quê? Porque quer cadeira, mas não tem estrutura, quer título, mas não tem estrutura, quer estar em cima, mas não tem estrutura. E ministério que não tem estrutura é ministério de aparência. Pregador de aparência, eita, pastor de aparência, e porque é de aparência, logo cai, logo, lembra de Jeremias 18, o vaso se quebrou. Por que se quebrou? Porque tinha forma, mas não passou pelo fogo, só tinha aparência, mas queria ser. Não foi o oleiro que quebrou, foi ele que queria ser igual quem tinha estrutura, mas ele não tinha, queria receber o que quem tinha estrutura recebeu, mas ele não tinha estrutura, se quebrou. Então o osso fala de estrutura, e eu quero dizer algo. Toda vez que Deus me dá estrutura é porque tem coisa boa chegando. É por isso que cada osso voltou para o teu lugar. Por quê? Porque Deus vai trazer coisa nova. Só que antes dele receber algo grande, sabe por que Deus está te dando muita estrutura? Porque o que Deus vai trazer vai ser grande. Só que eu jamais vou receber algo grande se eu não tenho estrutura. Vai ser tão grande que vai ter gente que vai falar mal de você por causa do que Deus vai te dar. Só que tem porém, quando tem estrutura, fala mal, mas não te para. Critica, mas não te para. Calunia, mas não te para. Difama, mas não te para. Por quê? Porque quem tem estrutura, suporta pancada. Quem tem estrutura, suporta vento. Quem tem estrutura, suporta cara feia. Quem tem estrutura... Gente, crente que não tem estrutura é crente mimado. Qualquer coisa para, qualquer coisa desiste. Eu não vou no culto mais não, meu de cara feia. Eu não vou adorar mais não. Por quê? Porque fulano de tal falou isso. Geração Nutella, qualquer coisa não quero mais. Crente maionese, qualquer coisa derrete. Ai. Mas eu tô pregando pra gente que o céu tá dizendo, tô te dando estrutura. Por quê? Porque logo eu vou entregar algo grande pra você. Estrutura, cada osso voltou pro teu lugar. Deus começa dos ossos, estrutura. Segunda coisa, enquanto eu profetizava, essa expressão aqui é muito interessante, porque o texto não diz profetizei e aconteceu, não. Enquanto eu profetizava. É o versículo 7. Enquanto a parte B, enquanto eu profetizava, eis que fez um grande reboliço e cada osso juntou os seus ossos. Ou seja, não é quando ele terminou. Enquanto eu profetizava, isso significa que antes dele terminar de profetizar, o céu já estava trabalhando. Não vai acontecer. Pega, está acontecendo. Deus não vai fazer
Talvez você não está vendo, mas o céu já está se movimentando ao teu favor. Talvez você não está vendo com o olhar físico, mas enquanto você está nessa live, estará acontecendo algo no reino espiritual. Meu Jesus do céu, Deus está trabalhando nesse exato momento na tua casa, na tua família, no teu ministério. Está acontecendo, Kelly. Nós não estamos vendo com o nosso olhar carnal. O texto vai dizer, enquanto eu profetizava, ele não terminou de profetizar. Deus está dizendo, enquanto você está profetizando, já está acontecendo. Ele nem terminou de profetizar, mas já está acontecendo. Aleluia, glória a Deus, já está acontecendo. E depois, vamos encerrar. Depois que houve osso, o texto vai dizer que houve nervo. Nervo fala para se locomover, ou seja, o que Deus vai te dar vai ter locomoção. O projeto vai se movimentar. Oh, meu Deus do céu. Vão ter que ver o projeto andar. Vão ter que ver o projeto sair do papel. Alguém vai olhar para você e vai dizer, tá metido. É gente que nunca te deu carona enquanto tu andava a pé. Vingança na mensagem do céu. O projeto vai sair do papel. Lembra quando tu estava cavando o poço? Quando Abraão cavou o poço, disseram, não vai acontecer nada. Jacó cavou o poço, não vai acontecer nada. Aí o poço saiu água. É o projeto saindo do papel. Ai, 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 ai. Eu tô sentindo Deus grandão aqui porque tem gente que vai ver o projeto andar. Tua casa vai andar, teu ministério vai andar, tua família vai andar. Vou melhorar, não vai ter paralisia na tua casa, não vai ter paralisia na tua família, não vai ter paralisia no teu ministério. Deus está dizendo, o projeto vai ter locomoção. Nervo serve para fazer o corpo andar, o ministério andar, seus sonhos sair do papel, o projeto sair do papel. Quem te viu travado, viu tua vida sentimental travada, tua vida espiritual travada, vai olhar para você, meu Deus, eu vou profetizar aqui, quem tá encalhada já pega. Você vai se casar. Que é isso? Vai ter love you no meio desse deserto. Tem gente que vai virar empresário, tem gente que vai abrir o salão, eita, meu Deus do céu. O projeto vai andar. Quando eu prego para vocês, eu profetizo porque eu tenho projetos que ainda estão travados. E hoje eu ainda passo por muita humilhação ainda enquanto o projeto não dá certo. Mas vai dar certo. Eu prego aqui para você, eu tenho que pregar aqui para mim também. O projeto vai andar. Vai andar. Nervo, andar. Tô encerrando. Segunda coisa, depois do nervo, houve carne. Carne aqui, nós vamos trabalhar aqui muito tempo, porque carne fala de preencher os vazios. E existem vazios que ninguém consegue preencher, porque o homem, quando foi criado, ele foi criado com uma lacuna. Qual lacuna? O homem estava em Deus. Como assim? O homem não é um projeto terreno. Isso aqui vai dar uma outra pregação. O homem, antes dele viver no barro, no pó, ele já estava em Deus. Como assim? Você não nasceu do pó. Pregador, mas eu escutei a vida inteira que eu nasci do pó, mas tu não nasceu do pó. Como assim? Olha o Gênesis, quando Deus criou o homem, a Bíblia não fala do pó. Deus criou o homem à tua imagem, à tua semelhança. Macho e fêmea. Isso daqui até quebra algumas coisinhas, né? Que vai, se a gente pregar aqui, dá até ruim. Mas quando Deus criou o homem, não criou da terra. E no mesmo capítulo que diz que criou o homem, não aparece. E por que o homem não aparece? Porque o homem só aparece depois da forma. A forma que veio do pó e formou o homem do pó, da terra. Quando Deus cria, o homem não aparece. E por que não aparece? Não é porque não aparece que não existe. Todo projeto nasce onde? Dentro. Então quando Deus criou o homem, mesmo sem o homem aparecer, ele já vivia. Como? Dentro de Deus. E como é que o homem aparece na terra? Quando Deus deu forma. Pega a argila e Deus pega o que está dentro, ele faz o homem. Eu não sou isso daqui que você está vendo. Isso daqui é o corpo. Eu sou uma alma que tem um espírito. Paulo chama a gente de casa. Nós de casa, de templo. Casa, templo. O Espírito do Senhor mora em mim, mora em você. Nós somos casa. Então isso daqui é o pó. É a forma. A forma não vale mais do que está dentro. E nós somos do alto. Somos tanto do alto que nós temos mais coisas de cima do que de baixo. De baixo só temos o corpo. De cima temos a alma
que tem 2 destinos, isso daqui dá para pregar sobre salvação, e o espírito. O espírito vai para Deus. Ou seja, o homem não foi criado da terra, o homem foi criado em Deus. Façamos, quando Deus cria o homem, quando Deus coloca o homem no boneco, só para o homem, dá forma para o homem, agora o homem precisa de Deus. É por isso que Deus descia no jardim. Por quê? Porque o homem, para se sentir completo, ele depende de Deus. Mas quando houve a queda, houve o desligamento. É por isso que Cristo vem para religar. A palavra religião fala religar. Cristo veio para religar. Quando Cristo veio, Cristo agora refez o caminho. É por isso que todo homem que não tem Cristo tem um vazio, uma lacuna. E essa lacuna ele tenta preencher com bebida, com maconha, com crack, com cigarro, com tanta coisa. É um vazio que ninguém consegue preencher. E por que ninguém consegue preencher? Porque essa paz só tem em Deus. Jesus, quando apareceu por isso, ele disse: a minha paz eu vos dou. E não vos dou como a paz do mundo. Isso significa que a paz que o mundo dá é uma paz momentânea, passageira. É por isso que bebe para ter paz, amanhã vai ter que beber de novo. E ainda tem ressaca. É por isso que usa o baseado, quando o efeito do baseado passa, coloca a cabeça no travesseiro para dormir, não tem paz. E por que não tem paz? Porque é uma paz momentânea. Eita, agora Jesus vai dizer: minha paz eu vos dou e não vos dou como a paz do mundo. É por isso que no João capítulo de número 16, versículo 33, ele vai dizer: tenho-vos dito isto para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflição. Que paz é essa? Paz no meio da prova, paz no meio da luta, paz no meio da dificuldade, paz no meio do deserto. E que paz? A paz que o mundo precisa está em Cristo. Ou seja, nós só somos preenchidos essa lacuna através de Cristo. O que tem a ver com Ezequiel? A carne fala de ser preenchido. Então, enquanto nós tentamos ser preenchidos com tanta coisa, Deus está dizendo, é somente através da palavra. Porque na palavra tem o Cristo. Ele é o verbo que se fez carne. Através da palavra nós somos preenchidos com a presença. O homem sem a presença, ele não tem paz, ele não tem alegria, pois um homem sem presença é como um rio sem água, como uma noite sem estrela. Não dá. É como um peixe fora d'água. Não dá. Tem uma cantora que disse: sem te adorar, sou como grão de areia no fundo do mar. Não dá. Nós nascemos para adorar a Deus. E lembra quando você estava longe de Deus? Tu vivia a noite toda se prostituindo e não tinha paz. Tem gente que sabe o que eu estou pregando aqui. Eu não sei porque eu nasci no berço evangélico, nunca me desviei. Mas tem gente que sabe o que eu estou pregando aqui. Porque tem gente que não nasceu no berço evangélico. Tem pessoas me ouvindo aqui que já bateu em várias portas procurando a paz. Tem pessoas que já bateu em várias noites procurando a paz. Vivia na night, vivia no forró, vivia no risca-faca. Chegava em casa, não tinha paz para nada. Por quê? Porque a única paz, hoje você entende, a paz que eu procurei no cigarro, procurei na maconha, procurei nos entorpecentes, procurei no álcool, eu não consegui encontrar. Mas hoje você diz: eu sou feliz. Tu tá igual aquele louvor: eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tem agora. O que tu tem? Eu tenho você. Deixa eu ver quem tem a presença. Jesus está dizendo: a minha presença preenche os espaços vazios. É só a minha presença que preenche. É a minha presença que preenche. Eita, a ansiedade não vai mais te dominar. A depressão não vai mais te dominar. Eu sei que tu foi na psicologia e não conseguiu resolver. Porque é importante a psicologia. É importante te ouvir. É importante os remédios. Mas a única paz que nós conseguimos, mesmo que o remédio não pode dar, o psicólogo não pode dar, sabe que paz é essa? A paz que vem de Cristo. Deixa eu profetizar. Deus está preenchendo hoje o vazio da tua alma. Jesus está tirando hoje tristeza. Ai, vai ter carne, ele está dizendo: eu estou preenchendo hoje com a minha presença. Oramanchondo reminusi calamrachandarapia.
Recebe a minha presença nessa madrugada aí. Esses pensamentos negativos vai cair por terra, porque eu estou mandando a minha presença para você. Esse sentimento que você tinha, hoje eles vão te deixar, vai sair da tua vida, porque a presença dos... Caminho para o final agora. Eu falei ossos, nervo, carne preenchendo os vazios. Não vou falar da presença, então vou ficar aqui muito tempo falando da presença. Tu lembra de Davi? Retira tudo. Aqui tem várias mensagens falando de presença, eu não vou falar. Senão eu vou me prolongar, vai virar um dia, uma noite com Deus. Vamos lá. Osso, estrutura, pele, locomoção, nervo, locomoção, carne preenchendo os vazios e o final, pele. Para que serve a pele? A pele é a blindagem. Tá vendo aqui essa pele que nós temos? Ela defende os órgãos internos. Você já viu quando a pele sai? Você fica sensível, machucado. O Jó, quando ele recebeu a úlcera, o texto vai dizer que os parasitas comeu a pele dele. Ele não tinha pele. Ele não tinha sobrancelha. Ele não tinha cabelo. Ele virou morada de parasita. Ele fedia, cheirava mal. Porque ele perdeu a pele, a proteção. Quando o texto diz que a última coisa é a pele, fala de blindagem. Quando nós olhamos para a Arca da Aliança, a madeira tipifica na tipologia humanidade. É por isso que foi a madeira mais difícil de trabalhar. É você, é eu. Só que a madeira foi esculpida de ouro. Ouro fala de deidade, divindade, por dentro e por fora. O que é isso? Blindagem, por dentro e por fora. É o que está acontecendo aqui em Ezequiel. Pele, Deus está dizendo. Tinha palavras que te feria, que te machucava. Toda vez que o inferno te atacava, te machucava. Por quê? Porque falta blindagem. Só que ele está dizendo, agora eu vou fazer crescer pele. O que significa pele? Proteção. O que te feria não vai te ferir mais. Porque para tocar em você, precisa passar pela blindagem. As palavras que te colocava para baixo não vai ter mais poder. Porque Deus está te blindando hoje. Eita, Jesus do céu. Deus está blindando o seu coração. Obrigado, minha irmã, meu irmão Luiz. Deus está blindando você hoje. O que te deixava depressiva não vai te deixar mais. O que te deixava sem noite, sem dormir, não vai mais. Eu estou te blindando. A blindagem é a proteção de Deus. Aqui a gente pode entrar até para a mão do Senhor. Proteção, blindagem. Quem é blindado e não tosquenejará, e não dormitará, o guarda de Sião. Tu tá blindado. Ah, se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha as sentinelas, em vão trabalham os edificadores. Ah, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos se levantou, Ele nos teria nos tragado, as muitas águas teria nos engolido, nos afogado. A outra parte eu gosto. Nós estávamos no laço. Aí, aquele que guarda, o que ele fez? O laço se quebrou. É Deus dizendo, eu estou te blindando, eu estou te guardando. Eu posso falar de blindagem, quer ouvir? Tu lembra no Êxodo? Quando a 10ª praga, isso daqui é forte demais. Deus disse, ó, o anjo da morte, eu passarei com o anjo da morte. Mas fala para os hebreus pegar um cordeiro sem mancha, matar, degolar ele. Tem que comer o cordeiro todo, não pode sobrar. Olha para cá, você entendeu, né? É que tem gente que quer só metade do cordeiro. Aqui para mim serve, esse versículo não. Ah, o Deus amor serve, o Deus que corrige não.
Tem que comer o cordeiro todo, hein? E depois que comer o cordeiro todo, tu vai pegar o sangue e tu vai colocar nos umbrais. O que é o sangue nos umbrais da porta? Proteção. Blindagem. E para que serve a blindagem? Meia-noite eu passarei. Meia-noite o anjo da morte passou. Passou no Egito, matou todos os primogênitos. Eita! Só que quando chegou perto dos casebre, dos hebreus, que era simples, mas tinha sangue nos umbrais da porta, blindagem, proteção. Sabe o que a morte fez? Lê o texto lá. A morte pulou. A morte pulou. Na casa que tinha sangue, a morte pulava. Aonde tinha proteção, olha pra cá. Não vai ter mortandade na tua casa. Não vai ter morte na tua família. Por quê? Porque Deus está dizendo tem blindagem. Teu casamento não vai acabar, está blindado. Teu filho não vai terminar na sarjeta, tem blindagem. Meu Jesus do céu, quem acredita nessa palavra? Ei, tem blindagem. Enquanto tua casa estiver blindada, seu ministério estiver blindado, tua família estiver blindada. Olha pra cá, tu tá com medo de simpatia, de olho grande? Tá com medo de diriguidum? Tá com medo de passar debaixo da ponte? Ah, eu tenho medo de gato preto. Eu estou pregando, não é pra qualquer um, não estou pregando pra gente que tem a blindagem de Deus. O mal vai vir, mas não vai te pegar. A fofoca vai vir, mas não vai te pegar. A calúnia vai vir, mas não vai te pegar. Os demônios vão se levantar, mas tu tá blindado. E o que acontece? Você lembra o Salmo 91? Tu tá debaixo das asas, blindado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu já vejo 11.000 demônios caindo, mas você e a tua casa está intacto por causa da blindagem. Eu encerro falando da blindagem agora. Quem quer ouvir dedinho na tela, ajuda aí, que eu já perdi 10 quilos aqui, tu até agora não me ajudou com a meta. Já perdi até 1 hora de sono. Olha, só 1h04. Que isso, Jesus do céu. Olha que top. Você lembra do Salmos 23? O Salmos de número 23. Quando a ovelha chega no pasto verdejante, aparecem inimigos que são os piores. Quem são os piores inimigos? Não são os que nós vemos. Os piores inimigos são aqueles que são pequenos. Os parasitas. O que eles faziam? Eles subiam, entrava no ouvido da ovelha, entrava pelo nariz, e a ovelha se matava, Kelly. Obrigado, minha amiga. A ovelha se matava. A ovelha fazia o quê? Batia a cabeça uma com a outra. Obrigado, minha amiga. Deus abençoe. A ovelha se matava. Batia a cabeça uma com a outra até morrer. Por quê? Porque o parasita entrou. Agora, o pastor, que é o próprio Deus, ele sabia que havia parasitas. E sabe o que ele fazia, Nalva? Sabe o que ele fazia, Kelly? Sabe o que ele fazia, missionária Divânia? Danilo? Quem me ouve? Cássia? Sabe o que ele fazia? O pastor pegava o azeite. Ai. E sabe o que ele fazia? Ele faz o que Davi diz: unge a minha cabeça. E ele ungia a cabeça da ovelha. Enquanto a cabeça da ovelha estava sendo ungida, depois que o óleo passava pela cabeça da ovelha, havia uma blindagem. O parasita não poderia mais pousar. Porque parasita só pousa na cabeça de crente que não tem óleo. Quem não tem a blindagem, todo mundo faz. Eu também vou fazer. Todo mundo peca. Eu também vou pecar. Todo mundo... Não. Crente que tem a cabeça ungida, né, vai com as outras. Eu sou diferente. E porque tu é diferente, eu tenho óleo na cabeça. Aleluia. E quando eu tenho óleo na cabeça, o mal não entra. O pecado não entra. Eu não posso impedir as aves de voar, mas o óleo na minha cabeça impede ela de fazer ninho.
da minha cabeça. Satanás não vai fazer ninho na tua cabeça. Há uma blindagem, a pele, há uma proteção. É por isso que Davi não disse unge a cadeira. Porque tem gente se matando por causa da cadeira. Isso é gente que não tem óleo na cabeça. Davi não diz unge a mesa. Mesa qualquer um pode levar. Cadeira foi o homem que fez, foi o homem que confeccionou. Alguém pode tirar. Quando Absalão se levantou contra Davi, Davi saiu da mesa. Davi fugiu. Davi saiu da cadeira. Mas o texto vai dizer: o rei fugiu para o deserto. Davi não tem cadeira, Davi não tem mesa, mas o céu reconhece o rei. E porque rei não tem cadeira, mas o segredo nunca foi o trono. Porque tem gente querendo brigar por causa do trono. Come trono. O segredo nunca foi a mesa, porque o céu está dizendo o rei, não por causa do trono, não por causa da cadeira. Absalão tem cadeira, mas o texto vai dizer o rei foi para o deserto. Por quê? Porque na cabeça de quem o céu reconhece como rei tem unção. Tem unção. E o céu não reconhece pessoas pela cadeira. O céu não reconhece pessoas por causa da mesa. O céu não reconhece por causa do anel de teólogo, por causa da saia bonita que tu usa, minha filha. Não. O céu reconhece só quem tem poder na vida. Azeite na cabeça. Davi não tem trono, Davi não tem mesa, mas o céu está dizendo o rei. Porque o céu reconhece não tem trono, não tem mesa, não tem anel de teólogo, não é bacharel. Mas como que o céu reconhece? Porque tem azeite na cabeça. Tem gente com trono, mas não tem presença, não é blindado. Tem gente com um anel de teólogo, mas não é blindado. E o céu só reconhece quem tem óleo na cabeça, óleo na cabeça, óleo na cabeça. Eita, deixa eu ver quem tem presença, óleo na cabeça, blindagem, proteção. Unge a minha cabeça. É por isso que quando a Bíblia fala sobre a união, tão bom quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso. Aonde que desce óleo? Aonde que desce óleo? Que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, sobre a orla. Começa pela cabeça, depois vem na barba, e depois vem na orla. E ali Deus derrama bênção. Fechei a Bíblia. Depois você conhece, ele profetiza. Aí o texto vai dizer que veio o Espírito. O Espírito é como o vento que assopra. E aonde tinha morte, o Espírito agora levanta aqueles corpos a ponto dele se tornar um exército. Deus está dizendo, última etapa, eu soprar o meu Espírito. Eu vou trazer vida para tudo, para todas as áreas que um dia morreu. Para tudo aquilo que um dia respirou, mas hoje está morto. Está morta. Deus vai trazer vida para tua casa. Deus vai trazer vida para tua família. Deus trará vida para o teu ministério. Por que morreu? Porque deixou de ouvir a palavra. Toda vez que eu deixo de ouvir a palavra e obedecer, eu morro. Mas quando eu ouço a palavra, Deus restaura e a vida está. Quando ele profetizou, a palavra entrou, agora Deus trouxe vida. E qual é o final dessa mensagem? É que agora tem um grande exército de pé. E eles estão saindo. Quando Ezequiel profetiza, aqui é uma visão, acontece. Nesse exato momento, tem outra história acontecendo. Qual? Deu 70 anos de cativeiro. Tem um Dário, tem o rei Belsazar morrendo, Ciro entrando dentro da Babilônia, matando o rei Belsazar, e Ciro liberta o povo. Por que houve vida? Porque quando eles estavam no vale, eles morreram. Morreram como? Não no físico, eles morreram no espírito. Morreram tanto que os babilônicos pediram para cantar e diziam como cantar em terra estranha. Só que os 126, eles estão saindo, vivos. Ou seja, quando Ezequiel profetizou no final, houve vida. Quem não tinha esperança nenhuma no vale, agora
tem vida. É o sacerdote voltando a pegar o seu instrumento. É o levita voltando a pegar a harpa. E estão voltando salmodiando em 126. Quando o Senhor mudou a nossa sorte, estavam como aqueles que sonham. Mas como aqueles que sonham, ou seja, Deus pega quem sonha e vai fazer virar realidade. Deus ainda faz sonho se transformar em realidade. Deus tira você da posição de apenas quem sonha e Deus te coloca numa posição de realizado. Estávamos como aqueles que sonham, nossa boca encheu de riso, nossa língua encheu de cântico. Então dizia entre eles grandes coisas fez o Senhor, dizia entre as nações. E aqui é top porque dizia entre as nações. A maioria das vezes, quem vai se alegrar não são os de dentro. Dizia entre as nações. Se os de fora não te se alegrar com a tua vitória, se os de dentro não se alegrar, Deus levanta os de fora. E eles estão voltando. E a parte que eu mais gosto é: Senhor, muda a nossa sorte. Como a corrente volta do Negueb. O que é isso, as correntes voltam do Negueb? Negueb é um vale que não chove. Deserto. Mas quando chegou o tempo de Deus levantar o projeto, até o deserto, que era seco, Deus faz brotar água. O teu deserto vai virar manancial. Eita! Deus já tem um caminho em meio. Aí tem uma parte do louvor que diz assim: faz, como que é? Muitas fontes em meio ao deserto. Deus fará o teu deserto. Isso aqui é milagre. O deserto virou manancial. E o final? Aqueles que levam a preciosa semente, que planta a preciosa semente com lágrimas. Aquilo que você plantou com lágrima, tu vai voltar sorrindo e com teus molhos na mão. Eles voltaram para ajudar. Aí vai dar uma outra história. Eles voltaram para ajudar. Eles voltaram para ajudar. Isaías 45 diz que antes de Ciro nascer, já tinha um rolo escrito sobre Ciro. O Ciro, que Deus chama de pastor, que tira o povo do cativeiro, ele, 150 anos antes dele nascer, já tinha um rolo escrito sobre ele, enterrado. Ou seja, antes do povo entrar dentro do cativeiro, Deus já tinha a chave. Porque Deus nunca me coloca na prova sem Ele ter a chave que me tira da prova. Eu encerrei. Antes de você entrar na prova, Deus já tem a chave para te tirar da prova. Antes de José entrar dentro da prisão, antes de José ser vendido ou entrar dentro da prisão, Deus já tinha o copeiro e o padeiro. Quem é o copeiro? O copeiro é a chave para acessar José até o faraó. Antes de você entrar na prova, Deus já tem a chave para tirar você da prova. Deus nos abençoe, gente. Amém? Coloca a mão no coração para a gente sair. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Pai, eu sei que tem vidas que me ouviram aqui, que essa palavra venha ficar gravada nas tábuas dos nossos corações, Senhor. Pai, o Senhor me usou para pregar que é a palavra que muda a nossa história. E eu creio que essa palavra vai dar vida, vai dar força, vai dar ânimo. Pai, guarda seus filhos. Muda a história dos seus filhos, Pai Senhor. Faça o milagre por completo. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Restaura a vida, restaura o ministério, restaura, Pai. Eu encerro. Coloca a mão no teu coração, não posso mais. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o grande amor do Pai, as doces comunhões do Santo Espírito esteja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. Que haja paz em Israel e que todos possamos dizer em uma só voz: amém. Deus abençoe. Uma ótima madrugada, né? Já é madrugada. Deus abençoe a todos. Deus abençoe cada um. Irmãos, eu tenho e-book de pregação, não falei, tá? Se você quiser ajudar o meu ministério, manda mensagem para mim no privado. Adquira um dos meus e-books.
você estará me ajudando. Me ajuda bastante meus e-books financeiramente. Você que gosta de ouvir o Ribeiro pregar, gosta de estar sempre comigo aqui, amém? Adquire um dos meus e-books que eu tenho certeza que vai te ajudar. Tem vários temas, eu tenho certeza que vai te ajudar. Trago revelação textual em cada um, a história e a bênção de nós. Só mandar mensagem para mim aqui no privado. Eu só consigo passar ele pelo Verdinho em forma de PDF, mas o primeiro contato é aqui no privado, tá bom? Chama lá, eu não posso ficar mais tempo porque a hora já foi, senão a chapa vai esquentar aqui para mim. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Nalva, todos, meu irmão Danilo, Cássia, todos que estão aqui, Tânia, não vou pecar falando o nome, tá bom? Boa noite para todos. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Márcia Moura, Deus abençoe minha irmã Cristina, Deus abençoe Sônia, Deus abençoe a todos. Gente, que honra, que benção, Deus abençoe a todos, tá bom? Acho que vou começar a fazer live nesse horário, tô gostando, hein? Fique com Deus, shalom!